pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos aqui, né, bater um papo. Vamos aí esperar o Instagram entregar. Vamos aí prosear, como fala na minha terra. É sempre um prazer estar vindo aqui conversar com vocês. Boa noite, Euna! Saudade de você. Como é que você tá? Como é que tá os projetos aí? Boa noite, Leda Silva. Vamos esperar aí mais pessoas entrar. Estou bem, que bom. Guilherme Ferreira, boa noite. Na mesma. Então vamos mudar esse negócio, mulher. Vamos dar uma enguinada aí para 2024. Você tem potencial para isso. Desculpem, gente. Vamos compartilhar aí nos grupos. Boa noite, Comunhã Kai. Tirem aí uma print, me marquem, que aí depois eu reposto para vocês e marco vocês. Gratidão. Gratidão a você, Kellen Fernanda. É isso, gente. Vamos lá, vamos chamar as cuidadoras para assistir esse bate-papo, né? Eu senti a necessidade de estar vindo aqui hoje conversar com vocês, porque muito se fala em ser cuidadora de idosos, em ser cuidadora de idosos de excelência, como ser uma cuidadora de idosos requisitada, como ser uma cuidadora notável. Mas o que ainda existe, que eu percebo, é muito mimimi, sabe? É muito mimimi, é muita dificuldade, são muitos empecilhos que as cuidadoras encontram, talvez por falta de diálogo. Então, assim, é por isso que eu resolvi. Solange Freitas, boa noite, entrou, boa noite, seja bem-vinda. Por isso que eu resolvi fazer essa live hoje, esse bate-papo intitulado Você resolve ou você cria problemas? O que é que você faz, cuidadora? Responde pra mim. Você que está aqui nessa live agora, responde pra mim. Você resolve um problema ou você cria mais um problema para aquele familiar? Porque eu, enquanto cuidadora, tem hora que eu fico sem paciência em lidar com tantos profissionais que estão ali não decididos a realmente a fazer o que precisa ser feito, transformar aquela realidade, crescer profissionalmente, fazer a diferença, ser diferenciado e ser percebido e assim subir de nível, conseguir seu espaço, conseguir ser requisitada, conseguir ser elogiada por conta de algumas coisas que elas deixam mesmo a desejar. O exemplo bem simples que nós notamos hoje, que eu tô sempre falando, é tipo assim, desculpa, gente, eu tento resolver, nós resolvemos, Iona, nós resolvemos. Então, assim, tem muitos cuidadores, hoje é como eu sempre falo, a maioria dos idosos hoje moram sozinhos. No máximo, quando mora é acompanhado com um filho, alguma coisa mais parecido com isso. Drikésia entrou. Boa noite, Drikésia. Drikésia, seja bem-vindo. Bem-vinda, bem-vinda. Então, o que é que eu tô sempre percebendo, gente? Olha só. Se um idoso mora sozinho, tem algumas atribuições naquele lar, naquela residência que nós aqui teremos que fazer, tá bom? A exemplo de alimentação, a exemplo de estar organizando aquele espaço, limpando o banheiro quando ele toma banho, lavando a roupa dele, colocando para bater, depois guardando. Não é que você vai fazer comida para todo mundo, para a casa inteira, não é. Não é que você vai lavar e passar para todo mundo, não é. Mas existem essas coisas que é nós cuidadoras que temos que fazer sim. Então não fique esperando o familiar tá pedindo, tá retocando, e você fica naquela. Eu não vou fazer porque eu não sou faxineira, eu não sou cozinheira, Não, nós cuidadoras, nós somos um pouquinho de cada coisa. Para fazer para o idoso.
É por isso que eu sempre falo, antes de vocês fechar atendimento, existem critérios que nós seguimos. Então, olha só, eu não fecho atendimentos, tá bom? De iniciar um atendimento naquela residência por tempo indeterminado, fechar contrato, eu não fecho sem antes conhecer a realidade. E aconselho vocês a não fazer isso também. O máximo que vocês podem fechar por WhatsApp, por uma ligação, por indicação já para ir lá fazer o atendimento, é um acompanhamento, que seja no hospital, que seja cobrir um furo de uma colega, que seja socorrer naquela urgência que está faltando alguém. Aí sim, você vai fazer já fechando o valor sem se preocupar com o contexto, porque você não vai permanecer ali muito tempo. Kellen colocou, eu resolvo problemas. Isso mesmo, eu também resolvo problemas. E aí, o máximo que nessa hora sim, você pode fechar sem você conhecer o contexto, porque você não vai ficar ali todos os dias, ou 12 por 36, ou 48, não sei, não vai ser um atendimento que você vai fixar ali. Mas se for um atendimento que você foi chamado, que você foi indicado para estar adentrando naquela família, para cuidar daquele idoso, para assistir aquele idoso, para ajudar aquela família, não peguem sem antes conhecer a realidade, sem antes conversar, sem antes saber do processo que aquele idoso se encontra, sem saber qual é a patologia, qual é o nível de dependência do idoso, qual é o contexto, ele mora sozinho, alguém ajuda ele, precisa de você para você fazer o que tanto? Não façam isso, porque vai dar problema. Então, quando nós somos chamados para adentrar na residência dos idosos, tenhamos em mente, eu fui chamada para resolver aquela dor, porque aquele familiar que te contratou, ele está com uma dor ali que você deve resolver e não criar mais problemas. Então, Heloísa entrou, Barbosa, seja bem-vinda. Físio Jéssica entrou, Antônia entrou, sejam bem-vindas, meninas. Compartilha aí, ó, clica, compartilha, clica, curte, comenta, faça perguntas, dúvidas, eu estou aqui para ajudar vocês. O meu único objetivo no Instagram, no YouTube, é ajudar vocês a realmente ser profissionais diferenciados. Então, se você foi convidado por aquela família para ir cuidar do ente querido deles, entendam, é porque ali tem uma necessidade. Porque se não tiver necessidade, o familiar não vai querer cuidador lá, porque cuidador é caro. Capê entrou, seja bem-vindo, Capê, boa noite. Porque ser cuidador, ter um cuidador, gente, custa caro. Então tenham isso em mente. Qual é a dor daquele familiar quando ele me busca? Então, primeiro, boa noite, amiga, boa noite. Entendam o seguinte, opa, ele está vindo me buscar. Primeiro, saibam, como é que ele te encontrou? Quem indicou? Foi indicação? Foi na rede social? Foi no Instagram? Foi no Google? Meu negócio, que vocês devem ter uma conta no Google, meu negócio, para as pessoas te encontrarem? Ah, ele está precisando. Por que ele está precisando? Qual é a necessidade? Desde quando ele precisa de serviço de cuidador de idosos? Qual é a necessidade daquela família? Qual é a patologia do idoso? Ele mora sozinho? Quem é que atende aquele idoso? Já teve cuidadora e não tem mais, por que não para a cuidadora? Qual é a real necessidade daquele idoso? É o dia inteiro, é noite inteira, é fim de semana, é 24 horas direto? Então nós devemos conhecer essa realidade para nós estar adentrando ali e propor uma transformação. Porque nós somos, sim, nós cuidadores, somos profissionais essenciais para a recuperação e para a manutenção da saúde do idoso. Porque nós somos profissionais que dedicamos o nosso tempo, o nosso estudo, o nosso fazer profissional para estar ali, o tanto de hora que for necessário, que nós fechamos com o familiar para estar ajudando aquele idoso a se alimentar, a tomar um banho, a fazer uma atividade cognitiva, a levar o dia dele mais leve, a resolver a dor daquele familiar que já não tem mais tempo de cuidar daquele idoso, daquele ente querido. Quando nós entendemos essa necessidade de que nós somos importantes, aí a coisa muda. As coisas se invertem, porque é você que é o protagonista, a protagonista da sua evolução profissional, do seu sucesso, só depende de você.
Então entendam esse contexto antes de vocês estar aceitando um plantão. Ah, vou fazer um plantão. Ah, vou fazer plantão tal. Ah, eu vou entrar para fazer esse plantão porque vai me pagar 150 por plantão. Ah, vai me pagar 200 por plantão. Mas e como é esse contexto? Você vai aguentar? Você tem capacidade para realmente estar ali aguentando tudo que vier e não ser mais uma dor para aquela família, não ser mais um problema para aquela família? Porque as famílias, elas querem resolver aquele problema que está ali, que é o seu ente querido, que precisa de uma cuidadora, que não consegue mais tomar um banho sozinho, que vive caindo, que não consegue mais fazer uma alimentação, que não tem mais uma vida digna e ele tem que abdicar da sua vida para ir cuidar daquele ente. A dor dele é essa. Mas se de repente você entra lá e fica com mimizento, sem querer fazer nada, não vou bater uma roupa porque eu não sou faxineira. Não vou lavar um prato porque eu não sou faxineira. Ei, peraí. Lavar a louça que o idoso usa e que você também usou, não é papel de faxineira, não. É seu dever enquanto cuidadora de idosos para zelar para o bem-estar daquele idoso e para a manutenção da sua vida, da sua atividade diária, da sua qualidade de vida. Poliana Siqueira, seja bem-vinda. Boa noite, Poliana. Heloísa Barbosa, boa noite. Seja bem-vinda. Então, olha só, quando nós entendemos que nós somos essa profissional de transformação, de ajudar, de acolher, de transformar, de cuidar, o familiar já não vai mais ter dor de cabeça. Gente, isso vocês não imaginam o tanto de pontos que vocês vão subir, que vocês vão estar na frente. Porque você não vai ficar com mimimi dizendo que não vai fazer. E quem é que vai fazer? Aí vai ser uma dor de cabeça para o familiar, porque aquela casa vai ficar com louça suja, ele vai ter que contratar outro profissional, não sei, todo dia. Não, geralmente tem uma faxineira uma vez na semana na residência. Para fazer a faxina. Faxina realmente você não vai fazer. Faxinar que eu falo é lavar vidro, lavar a casa toda, tirar pó. Não, isso aí não é nossa atribuição. Você deve se recusar sim. A nossa atribuição é manter o ambiente organizado. Se caiu migalha no chão enquanto aquele idoso come, você vai deixar lá até a faxineira vir, sabe lá Deus quando? Não, não é assim que você vai conseguir ter sucesso, ser destacada, ser valorizada, ser requisitada e cobrar aí 200, 250, 300 reais por um plantão. Eu sinto muito em lhe informar, você vai ter muitas dificuldades. Você não vai virar recorrência naquele atendimento, porque eles vão querer se livrar de você, porque você é uma dor de cabeça a mais, é um problema a mais. Então, seja um profissional que entende que ali existe um idoso ou dois idosos. A Alicia Rodrigues entrou, seja bem-vinda, Alicia. Então, seja esse cuidador que, olha só, recebeu o convite, recebeu a oportunidade de ir para aquela entrevista, se preparem antes. Organizem o que vocês vão precisar para ir para aquela entrevista com um currículo impresso, com suas indicações impressas, com suas habilidades, com carta de recomendação. Cheguem na casa do idoso, vocês aqui vão entrevistar o familiar. Façam um plano de cuidado ali, comece a fazer pergunta. Isso que eu já falei aqui. O idoso mora sozinho há quanto tempo? Tem acompanhante? Tinha. Teve cuidador? Em que tempo? Por que não tem mais? Ele costuma cair muito nas atividades diárias dele. Medicação, alimentação, banho. Você precisa ajudá-lo? Quantas horas você vai fazer aquele atendimento? É dia ou é noite? A necessidade é direto ou é só fim de semana? Acompanhante hospitalar 14 entrou. Seja bem-vinda. Comunião Kelly. Cileuda, eu já tive problema com essa situação por eu fazer a colega sair falando que eu era. Isso existe muito, Kelly. Eu tenho muita dificuldade quando eu preciso lidar com equipes de cuidadores que eu não consigo ter esse ajuste, porque sempre vai ter essas coisas. Uma não fez porque, por exemplo, na janta, aí a cuidadora que vai ficar à noite vai deixar a louça suja para a cuidadora do dia lavar. E isso vai gerar um desconforto. Porque a cuidadora da noite achou que não era atribuição dela lavar a louça, que o idoso que ela cuida, que ela assiste, o prato que ela comeu, ela não tem atribuição para lavar. Ela não é faxineira.
Ela não é cozinheira e ela não quis lavar. Então isso gera um desconforto, gera atrito, gera algo que vai ter que ser resolvido. Quem é que vai resolver? Infelizmente vai ser a família. É uma dor de cabeça a mais para o familiar. Por isso que eu falo, você resolve o problema ou você traz mais uma dor de cabeça? Então, entender desse processo de se colocar no lugar do outro e fazer o que precisa ser feito é essencial para que nós consigamos nos destacar, sim. Então, o idoso está ali se alimentando, cai migalha, ok. Terminou tudo, gente. Pega uma vassoura e apanha aquela migalha. Lava toda a loucinha, seca, tira o lixo da pia, tira o lixo do banheiro, organiza aquele espaço que o idoso fica na sala, que geralmente tem almofada, tem um chinelo mais jogado, tem uma revista, tem um pedaço de papel que você sempre deixa ali caso o idoso precise secar alguma secreção ou cuspir, alguma coisa do tipo, e deixa organizado. É seu dever manter esse ambiente organizado. Se você fizer isso, você vai virar recorrente no seu atendimento. Em todos os lugares que você for, vão querer você no atendimento. Em todos os lugares que você for, vão ter você como referência. Em todos os lugares que você for, vão dizer que você é excelente, que você é a melhor, que é impressionante a forma como você tem uma visão ampliada da situação. É impressionante como você enxerga além, que algo desse tipo vai prejudicar o andamento do atendimento. Comunião, sim, essas eram as palavras da colega. O idoso ficava chateado e triste, exatamente. Isso é muito. Poliana Siqueira, é isso mesmo. É isso mesmo, Poliana. Vai por mim. Gente, eu tenho 25 anos de experiência. Eu já pisei nos mais diversos contextos que vocês imaginarem. Nas mais diversas complexidades que vocês imaginarem. Com vários tipos de cuidadores que vocês imaginarem. E se tem algo que tira a minha paz, é um cuidador mimizento. Um cuidador que não quer colaborar. Que deixa as coisas jogadas para quando eu chegar no outro dia eu fazer. E eu faço porque eu não gosto de sujeira, eu não gosto de desorganização, eu não gosto de banheiro sujo, eu não consigo evoluir nesses lugares. Então eu preciso fazer isso e estar num ambiente organizado para que eu consiga prestar um serviço em excelência. Verdade, essa aí escalam você em 2 casas no mesmo dia. Porque as famílias querem você nos 2 lugares, no mesmo dia, quando você se destaca, exatamente. Gente, olha só, eu tive um atendimento recorrente que, por exemplo, os idosos só queriam sair se eu estivesse lá. Então tinha um evento, uma reunião de família, um aniversário, dia dos pais, dia das mães, iam viajar, tinha que ser eu. Porque eu sou essa profissional que acolho, eu tenho a empatia de acolher. Eu preciso que eles estejam bem no contexto total, de acolhimento, de alimentação, de limpeza, estar bem naquele ambiente, de ser uma pessoa sempre alegre, propositiva. Tem gente que vai acompanhar um idoso numa consulta, já fica chateado. Tem um almoço de família, já não vai, porque não é sua atribuição. Você está ali para acompanhar o idoso. Faça companhia para ele, seja agradável. Isso é bom, isso deixa o idoso feliz, deixa a família feliz. Torne casos que às vezes é catastróficos em coisa que você consegue resolver. Cláudia Fármaco entrou. Seja bem-vinda, Cláudia. É isso, gente. Então, olha só, quando nós resolvemos essa dor, a melhor coisa que o familiar acha é quando você chega na residência, que é o seu atendimento, porque não vai ter dor de cabeça com você. Não vai ter mensagem dizendo, olha, aconteceu isso com a fulana tal. O seu pai não quis tomar banho hoje. O seu pai está aqui surtado. O seu pai foi comer e derramou tudo no chão. O seu pai fez xixi na roupa. Sua mãe jogou comida na porta. Ei, o familiar não vai gostar de você fazer isso. Ele vai querer que você entregue o plantão no outro dia, passando um relatório. Agora é o relatório. Que o atendimento fluiu normalmente, que teve algumas intercorrências, mas que você reverteu o quadro e que tornou aquilo de forma mais leve e que ficaram muito bem, se alimentaram, tomaram banho, tomaram medicação, estimularam a mente, assistiram TV, tomaram a medicação, teve lanche antes de dormir, a noite foi tranquila e aí tá tudo certo. O familiar vai querer você o resto da vida.
no atendimento. O familiar não vai se importar de você. A Jordana Barbosa entrou. Bem-vinda, Jordana. Boa noite, pessoal, a todos que estão chegando, tá? Compartilhem com outros cuidadores, porque eu quero que vocês, cuidadores, entendam. Nós somos valorosos, nós somos importantes e nós precisamos nos apossar disso, nós precisamos nos impor. E aí, o que é que eu quero concluir com essa questão de você ser esse profissional? Quando o cuidador, o familiar, precisar de algum atendimento extra, de algumas horas a mais que você precise fazer, talvez porque o outro atrasou, talvez porque o outro não vá, e aí você vai ter a liberdade de dizer, olha, eu já tinha um compromisso, então vai ter que ser um pouco mais caro essas horas que eu vou ficar. Ah, Cileuda, você consegue acompanhar a gente um dia a mais no seu atendimento, porque nós vamos viajar e não vamos estar de volta para outra cuidadora assumir? Você vai assumir e você vai pedir um valor a mais. E a família não vai nem se importar, ela vai fazer questão de te pagar mais sim. Porque você é esse profissional leve, que torna os momentos leve. Não seja um peso para a família, porque a família já tem aquele idoso que é uma coisa que ele não pode se livrar. Então, Gonçalves entrou. Gonçalves Seda. Boa noite, seja bem-vindo, comunhão. Tem que ter jogo de cintura e resolver da melhor maneira possível, sem levar aborrecimento a eles, filhos ou entes responsáveis. Exatamente, eles não vão gostar eu sei porque eu tenho relatos, sabe? Eu tenho relatos mesmo do familiar confiava para mim e chegava com queixa de outros profissionais. Claro que eu só ficava mais ouvindo, né? Porque eu sou uma pessoa, gente, muito ética. Se o familiar chegar para mim com queixa do outro profissional, eu vou saber ouvir, vou ficar ali ouvindo e vou falar, olha, então vocês têm que tomar as devidas... o que precisa ser feito, né? Vai ter que resolver a situação. E se o cuidador também, o profissional chegar para mim para falar para aquele familiar, eu também vou saber ouvir e falar, olha, chama para uma conversa. Se algo está tirando você do sério, conversa. Eu não vou dar pitaco, eu não vou dizer que é para fazer assim, assado, eu vou dar razão a um e tirar razão do outro, ou vou dar razão para o outro e tirar do outro. Não, porque meu papel não é esse. Eu não estou ali para julgar, para entender a dor deles, eu estou ali para entender a dor nesse sentido, eu estou ali para entender a dor de que ali tem um idoso que precisa dos meus cuidados da melhor forma. Quando eu adentro para cuidar daquele idoso, eu vou cuidar no contexto geral. Então, eu não vou conseguir ofertar para o idoso um atendimento de qualidade, tranquilo, se alguma coisa está me aborrecendo, que é o ambiente desorganizado. Eu tenho fobia, gente, de armário, de roupa, sabe, desorganizado. Não. Eu preciso abrir o armário e ver, enxergar, só em olhar o que está em cada lugar. Eu sinto essa necessidade. Eu sou organizada porque sou mesmo. Então, eu gosto de ser organizada. Para mim, as coisas fluem com mais leveza. Então, se eu entro num atendimento que eu estou agora, a senhora, ela tá com Alzheimer, só que ela ainda é aquele Alzheimer que ainda decide muitas coisas. A vontade dela, ela ainda sabe muitas coisas. Então, eu sei muito bem o que tira a paz daquela idosa. Então, eu faço tudo que precisa ser feito para que ela não fique irritada, que ela se estresse, que ela fique nervosa, que ela fique agressiva, que ela fique irritada. E uma das coisas se ela olhar para o chão de longe, ela vê um pelinho lá, ela vai ver aquele pelo lá. E isso já vai ser uma coisa que vai deixar ela irritada, vai deixar ela agressiva, vai deixar ela xingando todo mundo, as pessoas que passam na rua, e é alto. Então, assim, ela começa com esse contexto que, se não resolver, ali vai se tornar insustentável, porque ela vai começar a berrar. Então, eu não já sei que aquele pelinho incomoda? Que se tiver um garfo ou uma colher fora do lugar incomoda? Porque eu já sei que o jeito dela é aquele, eu já conheço. Porque antes eu fui lá e fiz um estudo para saber como era que eu ia estar entrando lá e resolvendo aquela situação. E aí a primeira coisa, quando eu chego na casa dela,
é ministrar a medicação e depois eu já pego uma vassoura e eu já mesmo já vou tirando o que eu acho que deve ser tirado. Passo uma vassoura para eliminar aquele ponto que eu sei que é algo que vai deixar o meu plantão turbulento. Porque se eu não acalmá-la, ela não vai conseguir se alimentar, porque ela está agitada, ela está com uma coisa perturbando ela. E não adianta eu dizer que é só um pelinho, porque para ela é como se fosse uma folha de papel inteiro que está ali. E aí, gente, ela tem Alzheimer, ela tem uma demência ali. Eu preciso entender que é um processo. E olha só, se eu não tiver essa sensibilidade de transformação, de resolver a dor daquele familiar fazendo o que precisa ser feito, eu não vou ficar em nenhum atendimento. Porque o outro cuidador que vai ser como eu, não vai querer o outro profissional que deixa tudo virado, que não lava uma louça, que não coloca uma roupa para bater. Já pensou você receber o seu atendimento e ter lá um monte de roupa cheia de xixi? Porque vaza xixi? E é sua atribuição sim lavar, nem que se não tiver, gente, olha só, eu costumo falar assim, é minha atribuição lavar, mas quando entrar na casa do idoso, peça para o idoso que lhe dê respaldo para você trabalhar, para você evoluir naquele atendimento. Então, no mínimo tem que ter aí uma máquina de lavar, tá bom? Você fala, ó, eu sempre lavo, tiro roupa de cama, se molhar, as toalhas, a roupa que dorme, a roupa que molha e coloco para bater. Agora tem que ter uma máquina. Isso daí é o mínimo. Então, você saber se posicionar, saber exigir, saber cobrar também, você precisa fazer isso. Para você realmente entrar naquele lar e dar leveza para aquele familiar, resolver aquela dor que está ali. Porque a melhor coisa que eles acham é poder sair no fim de semana sem se preocupar. Quando eu falo sem se preocupar, não é deixar de ligar para saber como que estão bem, mas vão viajar, vão para as praias, vão curtir, porque sabe que você é a profissional que está ali e que vai cuidar muito bem do todo. Sem precisar ninguém estar olhando, sem precisar ninguém estar mandando, sabendo a hora da alimentação, do banho, da medicação, de manter o ambiente organizado. Então, quando eu falo, gente, essa questão de você ser um profissional que resolve dor e não que causa dor, é nesse contexto. Você resolve o problema e não é mais um problema. Porque se você é problema, na semana seguinte o familiar vai chegar para você e vai dizer que não vai mais precisar dos seus serviços e não vai dar nem explicação. Simplesmente você não vai ficar naquele atendimento. E vai ser assim nesse atendimento, e no próximo, porque você não está decidido a realmente transformar, mudar, fazer diferente, ser excelência, cuidar aquela dor, cuidar do contexto total, para que o familiar fique tranquilo. Entendam, se ali fosse fácil, se ali você tivesse para ir para aquela família, para ficar lá de boa o dia inteiro, com as pernas para cima no celular, você não estaria empregado, não, é porque não estava precisando de uma cuidadora. Quando fala cuidadora, já tá falando tudo, é porque aqueles idosos precisam de atenção, precisam de cuidado, precisam de auxílio, precisam de acompanhamento, precisam de alguém para estar fazendo por eles. Então tenham isso em mente. Cuidadores, vocês precisam estar bem psicologicamente para que vocês rendam no atendimento. Para que você não se estresse, que você não seja grossa, que você não seja rude, que você faça o que precisa ser feito. E para isso você precisa se posicionar sim. Quando você entende que você tem valor, que você resolve, que você está disposta a realmente transformar aquela vida, aquela realidade, aquela família, você vai sair na frente. Não fica com medo de perder o trabalho se você se posicionar. Não fica com medo de cobrar o valor justo porque você vai se posicionar. Não, isso será uma consequência do que você vai fazer naquele atendimento. Se proponha a fazer o melhor. É realmente propor para o familiar, olha, comigo aqui você não precisa se preocupar com nada. Eu vou cuidar do todo, vou cuidar da roupa, da alimentação, do sono, da estimulação cognitiva, uma massagem de conforto, de estar organizando o dia a dia, fazendo uma rotina para que tudo flua normalmente. E isso é o que o familiar quer, porque ele quer segurança e não quer ter dor de cabeça com você. Entendam isso e sejam profissionais que resolveram mudar, resolveram evoluir. Então, quando eu falo realmente ser esse profissional que passa, né, que resolve as dores,
eu resolvo as dores, eu resolvo a dor daquele familiar que está ali precisando de fato de uma cuidadora diferenciada e não de qualquer pessoa, porque qualquer pessoa, qualquer cuidador, de qualquer jeito, o mundo já está cheio. E aí, gente, quando eu falo no contexto total, você tem que estar bem para você cuidar com excelência. Porque, por exemplo, eu gosto muito de fazer plantão de 48 horas. Então, para eu fazer 48 horas, eu tenho que ter em mente o seguinte: eu tenho que conhecer aquela realidade, tenho que conhecer aquele idoso, a demência dele, se tiver demência, sua necessidade. Por quê? A situação do idoso não vai inexistir na parte da noite. Por isso que existe uma diferença. O plantão, o atendimento que você vai fazer é diurno ou é noturno. E existe também diferença de valor. Fiquem atentos a isso. Por quê? Se eu aceito um atendimento noturno, eu tenho que entender as bases daquele atendimento. Olha só, uma doença não vai sarar durante a noite. Um idoso não vai deixar de ser agitado durante a noite. Um idoso, se tiver demência, que seja Alzheimer, durante a noite, ele não vai dormir a noite inteira. Então, quando eu aceito fazer um plantão noturno, eu estou indo trabalhar à noite. Eu tenho que ter isso muito clarificado em mente. Tem cuidadores que a gente chega no atendimento de manhãzinha e ele está com a cara desse tamanho. Porque o idoso não deixou ele dormir, porque o idoso não dormiu, porque o idoso não descansou, porque ele não teve paz. Ei, você está ali é para cuidar, não é para dormir não. Quando vocês aceitarem um plantão diurno, noturno, tenham isso em mente. Então vocês devem saber, um plantão mais tranquilo. Mais tranquilo não significa dizer que você vai passar a noite dormindo. Mais tranquilo não quer dizer que você vai ficar lá despreocupado, fechar a portinha do seu quarto, botar seu pijama e dormir. Não. Mais tranquilo que eu falo, dá tempo de você fazer um lanche sossegada? Dá tempo você descansar, tirar um cochilo, sim, mas atenta ao que pode acontecer. Você precisa estar perto desse idoso quantas vezes ele levantar à noite. Você precisa, porque você está lá trabalhando. Você não assumiu um plantão noturno para também ir dormir. Então, essas coisas que vocês têm que ter em mente, gente, para vocês conseguirem ser diferenciados. Olha, eu vou contar aqui um relato que eu tive. O que acontece? Um familiar estava atônito para encontrar serviços de cuidados, porque o seu ente querido precisa de cuidado e era um fim de semana inteiro. Era um cuidador homem que estavam precisando, e aí esse cuidador foi, né, através da agência, que esse caso é de uma amiga minha, através da agência foi indicação, esse cuidador foi. O que acontece? Quando pede-se cuidador 48 horas, dia e noite, então, você entrando, por exemplo, no sábado de manhã, já dá para você ter uma noção também como que vai ser esse atendimento, né? E o que aconteceu? Que na madrugada, segundo o cuidador falou, enquanto estava esquentando a sua janta, que eu acho que era até pizza para comer, o idoso levantou, foi no banheiro, caiu, bateu o supercílio na pia e cortou. Na madrugada, 4 horas da manhã. Então, vocês têm noção do que é isso para a família? E se o idoso tivesse batido realmente a cabeça e tivesse morrido ali? Tinha um cuidador lá. Então, são essas coisas que nós devemos ter em mente. Saber como vai ser esse plantão. Você vai ficar direto, você vai ter pelo menos um tempinho para comer? Você vai poder ficar sossegado um tempinho? A responsabilidade é grande. É para isso que você está ali, para você cuidar, para você assistir, para você atender aquele idoso. Não é para você ir dormir. E por isso que o salário também é diferenciado. Adicional noturno, nós cuidadores devemos cobrar isso do familiar, sim. E isso tem que estar clarificado na hora que você vai lá para a entrevista. Não deixa passar nada, não deixa de ajustar nada. Não deixa de impor aquilo que você acha que é melhor para a sua evolução naquele atendimento. Você vai impor, dizer, eu consigo realizar se acontecer, se estruturar o ambiente, se eu tiver espaço para eu trabalhar, se eu tiver respaldo para trabalhar, se eu tiver produtos de higiene pessoal que realmente o idoso precisa, eu vou conseguir dar um banho com dignidade, roupas limpas,
produtos de limpeza também para você estar deixando aquele ambiente agradável, cheiroso, um banheiro cheiroso. Então você deve também pôr para o familiar as bases necessárias para vocês fazer aquele atendimento no todo. E isso nós assumimos realmente o papel de resolver a dor. Então tenham isso em mente. Resolver a dor do familiar é algo que vai te tornar recorrente em todos os atendimentos que você tiver. E vão ver você fazendo, e vão querer você fazendo, e vão chamar você para outros, e aí você vai poder escolher qual é o atendimento que você quer. Você nunca vai ficar sem atendimento, você nunca vai precisar ficar nos grupos de WhatsApp atrás de plantão. Faz um plantão hoje à noite de 150, amanhã faz um durante o dia de 90, depois faz outro de 120, depois faz outro de 100, mas você não consegue ficar sem plantão, porque senão você vai passar necessidade. E por que é que você não firma atendimento que tem um monte de familiar aí atrás de cuidador? Por que será? Então, quando um cuidador aparece para mim, perguntando se pode mandar currículo, porque está precisando de plantão, estava em um e não deu certo, depois estava em outro. Quando eu peço as referências, então eu estava em um, fui 2 vezes, não deu certo. Aí eu sempre busco saber por que que não ficou, por que que não deu certo. Porque para aqueles que são excelência, eles não ficam sem dar certo, porque eles não têm vaga. Eles não ficam sem atendimento. É todo mundo querendo eles. É todo mundo querendo seu atendimento. Então, nós cuidadores, vocês que estão aí, olha, o ano de 2023 está se encerrando. E o ano de 2024 está chegando. E esse ano será o ano da revolução. Porque muitas coisas estão acontecendo. Eu estava vendo um vídeo agora, antes de iniciar a live no YouTube, um médico falando que a cada 3 minutos e 20 segundos, um idoso é diagnosticado com Alzheimer no mundo. Vocês sabem o que é isso? Passou 3 minutos, 20 segundos, pam, tem um idoso com Alzheimer. 3 minutos, pam, outro idoso com Alzheimer. E nos Estados Unidos, a cada 60 segundos, ou seja, a cada 1 hora, um idoso é diagnosticado com Alzheimer no mundo. E da mesma pesquisa, por exemplo, a partir dos 60 anos é onde tem a incidência de Alzheimer. E a cada 5 anos a mais vividos, a incidência aumenta em 50%. Ou seja, eu completei 60 anos hoje, eu já tenho mais incidência para ter Alzheimer. Completei 65, então as chances aumentam em 50%. Completei 70 em 50%. E aí vai evoluindo. E vocês já pensaram que a partir dos 90 anos de idade, a cada 2 idosos, um vai ser diagnosticado com Alzheimer, segundo essa pesquisa. Então, se eu não tiver Alzheimer, eu vou estar cuidando de alguém que está com Alzheimer. E aí, gente, as coisas estão mudando. Então, 2024 será um ano de definição para muitas coisas. Existe aí projeto de lei que vão colocar cuidadores nas famílias pelo SUS, então a demanda vai ser grande. Mas se você continuar sendo esse cuidador mediano de qualquer jeito, você não vai ficar em nenhum lugar. Você vai hoje e não vai amanhã. E se você realmente se empoderar de fazer a diferença, resolver a dor, se colocar no lugar do outro, ter essa empatia, se compadecer, tenha compaixão na hora de cuidar mesmo, de verdade. Então você vai sair na frente, todo mundo vai querer você e assim você vai poder cobrar o valor justo. Então tem gente que acha impossível fazer um plantão e ganhar aí 800 mil reais. Não é impossível, gente. Um atendimento de fim de semana por R$1.000, não é impossível. Isso é impossível enquanto for impossível na sua cabeça. Quando você entender esse processo que eu estou falando para você, colocar em prática de que vocês são valorosos e que nós transformamos vidas, que nós somos importantes, que nós somos profissionais que ajudamos esses idosos a manter e a recuperar a sua saúde, cuidando do todo, vocês, enquanto não entender esse processo, vão continuar na mediana, fazendo de qualquer jeito e ganhando também de qualquer jeito. Então tenham isso em mente, 2024 para mim será diferente. E o que eu preciso para isso, Silvia? Eu já tentei, já busquei, e faço curso, e vou, e tento. Ei, quem tenta não consegue.
Quem tenta não consegue, simplesmente você precisa fazer. Decida fazer, decida ser a melhor. Comece a virar a chavinha na sua cabeça. Deixa de fazer coisas que você não gostaria que fizessem com você. Comece a fazer coisas que agradam você, que você se sente bem, que agrada o idoso, que agrada a família. É para isso que você está lá. Você está sendo paga para ficar naquele lugar fazendo o que precisa ser feito. Então façam da melhor forma, que vocês vão ter a agenda cheia, como eu costumo dizer sempre. Então, estudar sobre o processo do envelhecimento vocês precisam sim, porque vai ter horas que vocês vão precisar saber fazer algumas coisas. O idoso vai dar sinais que tem algo errado, você vai saber resolver? Ou você já vai ligar para o familiar? Ah, ele está vomitando aqui, o que será? Não, ele vomitou por quê? Qual foi o contexto que antecedeu? Primeiro faça uma análise, faça uma anamnese. Ele comeu algo que não deveria? Ele iniciou um tratamento novo? Ele está com reação a algum medicamento? E aí você já vai ter uma base do que pode ser aquilo. Estude sobre demências, porque hoje é recorrente no mundo. Na maioria dos idosos, tem demência, seja qual for, só que a mais recorrente é Alzheimer. Eu tô sempre o tempo inteiro no meu Instagram, no YouTube, batendo na mesma tecla. Gente, eu sou cuidadora, eu falo para vocês, cuidadores de idosos. Busquem aí quantos cuidadores estão se importando com você, ensinando o que sabe para você. Não, a maioria quer para si. Sabe, a maioria entra no atendimento, começam ali a ganhar um pouco melhor e não quer que você saiba como é que faz para ganhar melhor. Não, eu faço questão de te ensinar. Você pode ganhar bem sim, você pode cobrar bem sim, você pode se posicionar, você pode exigir. Agora você tem que dar o seu melhor, você tem que transformar aquela realidade. Você tem que curar a dor daquela família. Então, quando nós temos esse entendimento, quando nós nos apoderamos disso, nos tornamos isso no nosso eu, intrínseco no nosso eu, nós não vamos ser tratados de qualquer jeito. Sabe, você ir acompanhar um idoso num evento e a família dizer, então, a minha mãe ou meu pai vai vir com a sua cuidadora, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa excelente, vocês vão amá-la. E quando você chega lá, você é apresentado para os outros, as pessoas vêm te cumprimentar, vêm te elogiar, dizer que a família sempre fala em você, que você está na boca deles. Gente, isso é muito bom. Isso é algo que enche nosso coração e que nos faz entender que a gente está no caminho certo. Acaricia, sabe, o nosso ego para fazer com que nós possamos ser melhor. E não que nós vá querer subir em cima dos outros, humilhar os outros, não. Ensina para o colega também. Então, eu estou sempre aqui, disposta a ensinar para vocês sobre posicionamento profissional, os pilares que vocês devem seguir para cobrar um preço justo, sobre ética profissional, como ser um cuidador em excelência, o que vocês precisam fazer para se comportar numa entrevista de trabalho. Então, eu estou sempre aqui ajudando vocês de alguma forma. Porque eu tenho bagagem para isso, eu já estou no mercado há mais de 25 anos. E, pasmem, eu sei muito bem como é que os familiares agem diante de certos cuidadores. Eles têm aversão e saem denigrindo, sim, a imagem do cuidador. Um cuidador que é desleixado, que é mal educado, que é rude, que não passa confiança, que não sabe resolver a situação, que fica achando que tudo a culpa é da família, que fica dizendo que a família não faz. Ei, gente, pelo amor de Deus, vamos ser os profissionais que estamos ali para acolher também aquela família, ajudar a família a resolver o problema do paciente, do idoso, e vamos aí curar essa dor que ele tem, o medo de perder aquele ente, a dor de não poder ir para o aniversário, de não poder ir para um fim de ano, de não poder fazer uma viagem, de não ir no salão de beleza, de não ir numa academia, que deixou de praticar esporte porque não tinha tempo, não tinha com quem deixar o pai. Então, são essas dores que as famílias têm que nós devemos resolver e não criar mais uma. Então, é por isso que eu coloquei, você resolve dor ou você causa dor? E aí, responde aqui pra mim, vocês que estão aqui. Todo mundo que está aqui, gente. Façam perguntas. Qual é a dúvida de vocês? Qual é a maior dor de vocês também hoje, sendo cuidadora? Lisiane Meirelles entrou, seja bem-vinda. Léa Gonçalves entrou, seja bem-vinda. Comunhão, assistência e excelência. Andresa entrou, Vitória entrou, Capê entrou,
Mesmo morando várias pessoas, a gente pode falar alguma coisa? Deve. Deve sim. Olha, Cláudia, foi boa essa pergunta aí. Primeiro eu vou dar aqui como é que você vai fazer. Quando você for chamada para uma entrevista para fazer um possível atendimento desse, é isso que eu falei, você vai precisar saber quantas pessoas moram naquela residência. É o pai, a mãe, um irmão, um sobrinho, um neto, não sei. Quantas pessoas moram ali? Olha, meu pai mora comigo e eu tenho mais 2 filhos e tem meu marido. Ah, tá. Tem cozinheira nessa casa? Tem faxineira nessa casa? O idoso, eu vou precisar fazer o quê? Então, deixa o familiar responder, tá bom? Porque ele pode querer que você faça algo a mais que não é sua atribuição. E aí você vai se impor sim, você vai se recusar a, se for fazer uma comida para o idoso, fazer para todo mundo. Uma vez ou outra, seja no sábado ou no domingo, se você quiser, você pode se dispor a fazer uma salada para todo mundo. Se vai fazer um macarrão, por exemplo, uma lasanha, vou fazer uma lasanha, dá para todo mundo, mas se é obrigação sua, não é. E você pode falar sim. Olha, eu estou aqui, a minha atribuição vai ser para com o idoso. Então, eu não esteja aqui fazendo algo e alguém chega com roupa, passa essa roupa para mim, lava essa louça para mim, Não. Você pode se recusar sim e fazer as perguntas que você acha justas sim. Então, não aceitem fazer para todo mundo. É como eu falo, fazer para o idoso é uma coisa, fazer para todo mundo, ó o dedinho. De jeito nenhum, tá bom? E deve sim falar sim, deve falar tudo, não é alguma coisa, deve falar sim. Quando a casa do paciente é suja, olha só, Cláudia, você também. Então, essa casa é suja, não tem faxineira? Você deve exigir uma faxineira, porque você não vai fazer o papel de faxineira. Isso daí eu não aconselho ninguém a fazer, tá bom? Manter é uma coisa. Nessa senhora que eu tô, vai uma faxineira a cada 15 dias, porque ela sozinha. E tem uma cuidadora que vai durante a semana, na parte da tarde, somente. Eu faço 24 horas no meio da semana e faço o fim de semana. Então, a cada 15 dias vai a faxineira. E a faxineira limpa tudo, lava parede de banheiro, lava cozinha. Então, o que eu faço lá é manter. Como é que eu mantenho o ambiente, eu e a outra pessoa? Ela toma o banho dela e a gente vai lá, seca o banheiro, dá uma lavada no sanitário, deixa tudo sequinho, retira lixo, ela se alimenta e nós nos alimentamos, lava a pia, tira o lixo da pia, deixa tudo sequinho, organiza a cama quando ela levanta, passa uma vassoura ali para tirar aquele espelho que eu já falei que incomoda. Então isso a gente mantém. Agora, se a casa é suja, mas se nunca tem faxineira, precisa ter, para você conseguir realmente prestar um serviço de excelência, de qualidade. Então, o familiar deve colocar uma faxineira. Você pode sim exigir, quando você entrar, não tem faxineira, e quem é que limpa? E eles ficam nesse sujo. Olha, esse sujo é ruim, porque eles podem gripar, porque vai juntar poeira, vai ter bactéria no banheiro, e eles podem pegar infecção urinária. Você vai pontuar o que é que pode vir com aquela sujeira. Principalmente em casa que tem animal, gente. Se tem animal, cachorro ou gato, e se a casa não é limpa, eu nem fico, porque eu tenho alergia, né? Eu começo a espirrar e fica insustentável a situação. André Braga, boa noite, amiga. Boa noite, amigo. Seja bem-vindo. Regina Souza. E aí, gente, tem mais pergunta? E aí, você resolve a dor ou você causa mais uma dor? Sério, o ideal é fazer um contrato em escritório. Isso aí vai também, né, de acordo de cada um para cada um. Pode sim fazer um contrato, sim, é até uma forma de você se respaldar, né, porque existe um contrato ali, né, mas você se empoderar disso e realmente fazer valer, já é muito, sabe? Mas que você pode sim, você pode, principalmente se você for MEI, tá, gente? Eu trabalho com contrato também. Se você for MEI, você elabora um contratozinho ali, coloca o CNPJ. Primeiro faz um contrato aí por 6 meses, por exemplo. Eu não gosto de fazer contrato muito longo, porque eu também gosto de manter a minha agenda.
Preciso de uma viagem. Por exemplo, minha mãe mora no Ceará. A qualquer momento pode ocorrer de eu ter que ir para o Ceará. E todo ano eu vou no Ceará. Então, não faço contratos muito longos para não interromper a minha agenda. Então, eu gosto de fazer de 6 meses, aí depois refaz por mais 6 meses e pontua ali tudo certinho. Vamos lá. Assistência em excelência. Luzia Meirelles entrou, bem-vinda. Thaís, bem-vinda. Cláudia fala, amei a sua resposta. Faz desse jeitinho, Cláudia, do jeitinho que eu falei, tá bom? E não aceite fazer nada para todo mundo. Ei, não, você tá lá para fazer pro idoso. Já respondi a questão do contrato. A Cláudia colocou eu resolvo, a comunhão eu resolvo, a acompanhante hospitalar eu resolvo. Muito bem, cuidadores, é isso mesmo. Vamos resolver e vamos ensinar também os nossos colegas a resolver. Vamos primeiro ajudar eles a resolver essa dor que eles têm, porque um cuidador também que não fica muito tempo no atendimento, às vezes ele tem uma dor ali que precisa ser entendida, por que é que ele age daquele jeito. Às vezes precisa de ajuda, às vezes ele está com algo incomodando e ele não consegue lidar com aquilo e por isso faz de qualquer jeito, né? Gratidão é o que resume nossa doação de uma, exatamente, comunhão. Então, sejamos esses profissionais empáticos, sabe? Que ajudam os outros, que ajudam o colega, entendendo a sua dor, por que ele não melhora naquela situação. Eu já fiz muito isso, tá, gente? Nos meus atendimentos da vida, eu já tive que modelar cuidadores para realmente ele ficar naquele atendimento. Porque eu sabia da necessidade dele de precisar daquele trabalho e comigo ali perto, por eu ter afinidade com ele, eu me importava e eu preferia que ele estivesse ali comigo. Porque eu sabia que ele precisava e que ele podia melhorar naquele atendimento. Então, sejamos também esses profissionais, sabe, empáticos, que ajudam o colega, que busca entender o que o colega tem, que está fazendo daquela forma, daquele jeito. E uma palavra, quando ele nos dá cabimento, a gente deve dar um conselho, uma palavra. Olha, tenta mudar dessa forma que vai ser melhor para você, tenta fazer assim que vai ser melhor para você. Alguns, claro, né, vai ser inevitável mudar, mas quem a gente conseguir ajudar, a gente deve ajudar sim. Então, eu estou sempre disposta, desculpa, gente, a ajudar. Então, quem está entrando aqui, chegando novo no meu perfil, precisar de uma palavra, de um auxílio, de uma orientação. Essa semana mesmo eu recebi várias mensagens no WhatsApp mesmo, pedindo indicação sobre como resolver, proceder numa entrevista, sobre o que precisava levar, sobre situações que estavam acontecendo no atendimento, como que ela poderia fazer. Então, assim, eu estou sempre respondendo. Se eu não responder na mesma hora é porque eu não consigo, mas assim que eu consigo, eu vou lá e respondo. Se eu não souber responder para você, eu peço que espere, porque a gente nem sabe tudo. Às vezes a gente precisa entender o contexto para poder estar respondendo e não facilitando para uns e dificultando para outros. Então, assim, sejamos seres humanos empáticos, sabe? Que se importa com o outro, que tem essa empatia, né? Que se compadece com a situação do outro. Então, esse foi o que eu quis trazer para vocês hoje, né? Para saber e dizer como é que nós vamos resolver a dor do familiar e não causar mais uma dor, e para você se tornar recorrente nesse atendimento e ganhar justo. A melhor parte, gente, claro que é essa, né? Para nós cuidadoras também. Eu faço porque eu amo cuidar, eu amo transformar. Quando eu adentro realmente é para transformar, mas é claro que a gente cuida também porque nós estamos trabalhando. Quando nós estamos trabalhando, nós vamos receber um valor em troca para sanar as nossas necessidades. Então, você ter isso em mente e receber, ser bem paga por aquilo que você faz, aumenta ainda mais o seu amor, a sua dedicação, a sua transformação. E eu fico tão feliz em poder falar isso para vocês, gente. Eu amo ser cuidadora e eu quero muito que todos vocês tenham sucesso. Estudem, se especializem, porque daqui a 10, 15, 20 anos vai triplicar aí o número de idosos e vai precisar de muitos cuidadores. E estamos aí para ajudar, né, esses idosos que já são tão debilitados, já são tão carentes de tantas outras coisas. Então,
Sejamos seres humanos assim, que se importa com o outro, que cura a dor do outro, que sara a dor do outro. Então, faça o que precisa ser feito da melhor forma possível. Então, essa foi a minha mensagem para vocês. Deixem um joinha aí, curte essa live, compartilhe nos grupos, que vai ficar salvo no feed, sim. Manda para os grupos do WhatsApp. Para vocês que estão aqui, que têm interesse em saber como realmente crescer mais na profissão, a ter uma agenda lotada, precificar, como ser especialista também em Alzheimer, que é uma área hoje que está muito boa para nós cuidadores, porque nós conseguimos ganhar melhor quando nós somos especialistas. Então eu tenho a especialização Alzheimer além do óbvio para te ajudar, somente tudo sobre o Alzheimer. Como você lidar no dia a dia, tá? O que eu vou ensinar para vocês é o papel da cuidadora, não de especialista, de médico, não. É o da cuidadora. O que eu faço, é como eu faço. Então eu tenho a especialização e tenho o treinamento, é só para ajudar vocês, para que vocês consigam sair dessa vida de plantão e começar realmente a transformar vidas cuidando. Esse é o meu desejo, é o meu propósito para com vocês. Então, qualquer dúvida, chama no direct, lá na minha bio tem o link do WhatsApp, tem lá os links dos cursos que eu estou aí ajudando vocês, né? Então, eu estou aberta para ajudar vocês no que eu consegui enquanto cuidadora de idosos. Enquanto pessoa que decidiu transformar vidas, de acolher, de cuidar. Então, eu sou essa pessoa e estarei sempre disposta no que vocês precisarem. É isso que eu trouxe para vocês hoje. E o meu muito obrigada a todos, né? E que tenham um final de semana aí, porque hoje é quinta-feira, abençoado. Quem for trabalhar, trabalhem com amor, carinho e empatia. Quem for descansar também, da mesma forma. Então é isso que eu tinha para falar para vocês hoje, tá? O meu muito obrigado por vocês que estiveram aqui até agora, interagindo, perguntando, mandando mensagenzinha de coração. Meu muito obrigada a todos, tá? E como eu sempre falo, deixa lá um comentário, eu vou deixar salvo no feed, deixa lá um comentáriozinho e compartilha, tá? Expande para o maior número de cuidadores como realmente curar a dor do outro, como resolver a dor do outro, como sarar essa dor, tá bom? Tenham todos uma boa noite, o meu muito obrigada e até. Beijo no coração.